Fala, minha galerinha. Hoje eu vou mostrar para vocês como que se constrói com apenas 5 ETFs um portfólio com a mesma proposta, né? Que é o que tem o fundo, né, de hedge fund do Ray Dalio, tá? Esse portfólio se chama portfólio All Weather, tá até escrito aqui em cima. Basicamente, na tradução para o português, digamos assim, seria um portfólio que é bom para qualquer período, qualquer época, né? Você basicamente vai se expor a diferentes classes de ativos, de modo que você consiga reduzir a oscilação ao longo do tempo, porque hora uma classe de ativo vai estar bem, a outra não vai estar tão bem, e assim consecutivamente. Entretanto, você precisa ter em mente que você tem que manter essa pizza aqui ao longo do tempo mais ou menos fixada, né? Então, se aqui, por exemplo, né, vamos pegar aqui estão os cinco ETFs que eu peguei, né, o GSG e GLD, que é de commodities, tá? O GLD é de ouro, né, especificamente de ouro. O GSG vai ter vários tipos de commodity aqui dentro. Ambas juntas correspondem a 15% do portfólio total, né? 7,5% para o ouro, 7,5% para as outras commodities. Aí vai ter 30% de peso em ações através do VTI, 40% em renda fixa de longo prazo, né? Os bonds de longo prazo, títulos americanos, né? Através do ETF TLT, que vai responder 40% do portfólio total. E você vai ter também bonds que tem vencimento de médio prazo através do ETF IEI, que corresponde a 15% do total, completando assim os 100%. Tá? Bom, antes da gente dar continuidade aqui a esse vídeo, gostaria de pedir vocês para poder se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo, né, com as pessoas que se interessam, que gostam de investimentos e querem se aperfeiçoar, tá bom? Bom, aqui a gente tem também que essa figurinha aqui que eu coloquei para vocês é um estudo, né, do Ray Dalio fez. Tá até aqui a fonte eu coloquei. Quem quiser ler o artigo na íntegra, né, é só procurar esse artigo aqui, ó. Diversifying well is the most important thing you need to do in order to invest well, né? Então, diversificar bem é a coisa mais importante que você precisa fazer para investir bem. Basicamente, essa é a tradução. E aqui o Ray Dalio mostra, né? Ele está mostrando, tá vendo essas linhazinhas cinzas aqui? Ele mostra o seguinte, ó, essas linhas cinzas são a rentabilidade dos ativos individualmente falando, né? Que até ele que ele colocou, ó, tem o quadro acima tem os seguintes classes de ativos, né? Ações dos Estados Unidos, bonds dos Estados Unidos, né? Os títulos de dívida dos Estados Unidos, títulos de coisas relacionadas a crédito, né? Deve ser títulos de dívida, acredito também, relacionadas à área bancária, outros tipos de bonds aqui e tal. Enfim, tem várias, também tem ações a nível global e ouro, né? Então tá aqui tudo separadamente, né? As linhazinhas cinzas. E aí ele mostra para você que se você essa linha preta aqui, tá vendo? Equal weight, significa o seguinte: ele está mostrando para você que se você tivesse um portfólio que tivesse distribuído entre todas essas classes de ativos aqui, você poderia até colocar pesos iguais, né? Tanto é que está escrito equal, né? Igual. Então você distribui igualmente a sua pizza, em vez de ser desse formato aqui, seria uma distribuição igualmente entre todas as classes de ativos. E aí você pegaria e fixaria isso, né, ao longo do tempo, fazendo um rebalanceamento mensal, por exemplo. Se você tem, vamos supor que você tem 5% em cada classe de ativo dessa. Se alguma classe de ativo ela for muito bem durante um mês, por exemplo, ela vai acabar ficando com 6, 7, 8% que seja, né? Ela vai acabar tomando mais espaço dentro daquela pizza. E aí o que você tem que fazer? Você tem que retornar aquele patamar para 5%, né? E com certeza outra fatia da pizza que foi mal, por exemplo, uma que saiu de 5% e foi reduzido para 4%, 3%, sei lá.
Então, o que que você deveria fazer? No rebalanceamento, você tira daquela fatia que aumentou, foi para cima de 5%, e bota de volta numa fatia que diminuiu, para você voltar à situação inicial de ficar tudo 5%, entendeu? Essa é a ideia. Então ele mostra para você que se você fizesse esse balanceamento mensal, tá aqui, ó, rebalance monthly, tá vendo? Rebalanceado mensalmente. Óbvio que na prática você não tem necessidade de fazer rebalanceamento mensal, né? Não há necessidade disso. Até eu mostrei para vocês um dia um gráfico para vocês lá no Instagram que você fazendo um balanceamento anual já daria um bom resultado, né? Mas outra coisa que você tem que colocar em mente é que você, toda vez que você balanceia, você acaba tendo que pagar impostos, né? Acaba tendo que você realiza o lucro, né, para poder vender e colocar em outro, ou o que você pode fazer também é uma segunda opção, ao invés de você vender e colocar em outra fatia que caiu, você simplesmente rebalanceia através dos aportes novos, né? Você, Roberto, ó, não vou vender, beleza, eu vou pegar essa grana aqui que eu tenho agora nesse mês e vou colocar exatamente nas fatias que perderam valor para poder eu conseguir reequilibrar e deixar tudo 5%. Seria uma excelente forma, muito melhor do que você ter que vender, porque quando você vende, você tem ganho de capital e você tendo ganho de capital, você teria que pagar imposto e toda vez você vai ter que ficar pagando imposto por causa disso, né? E aí não fica do ponto de vista tributário, não fica uma coisa eficiente. Agora, Roberto, você usa essa estratégia, né? Já me perguntaram, né? Se eu uso essa estratégia pessoal, eu, Roberto, se eu uso. Não, não uso, tá? A minha estratégia é outra, eu sou um cara mais estilo Peter Lynch e tal, eu sou muito focado em ações, né? Então, assim, eu não curto muito esse tipo de estratégia, não. Não tenho nada contra, né? Eu estou aqui justamente fazendo esse vídeo para mostrar para vocês que existem outros caminhos, né? E um dos caminhos é esse aqui. E aí, então, uma vez que está aqui distribuído essa pizza dessa forma aqui, a ideia é a mesma, né? Da mesma forma que eu falei que o Ray Dalio está mostrando para vocês que vocês teriam que fazer o rebalanceamento, essa pizza aqui, conforme tá, você teria que rebalancear de tempos em tempos, né? Ou através de aportes novos, ou através de vendas e transferência de dinheiro de uma fatia para outra, caso haja necessidade. Mas aí você tem que não tem necessidade, na minha opinião, de você fazer isso mensalmente. O que você pode fazer é colocar um limite máximo de extrapolação. Por exemplo, vamos supor, o VTI é 30%, né? O ETF VTI. A partir do momento que ele chega a 35%, eu vou puxar ele para baixo de novo. Entendeu? A ideia seria mais ou menos essa. Né? O TLT de 40 ele passou para 45. Então eu puxo ele para baixo. Ou o contrário, né? Pode acontecer dele de 40 para 35, reduzir esse valor. Aí eu teria que ou passar de algum lugar que cresceu para cá ou fazer aportes novos aqui para voltar a 40. Entendeu? A ideia é essa. Aí eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui, para vocês entenderem o que, que é cada um desses ETFs, né? Deixei já as páginas abertas aqui. Esse ETF, o, esse aqui eu acho que é o GSG, né? Esse aqui é o GSG, que ele tem uma ampla gama de commodities dentro dele. E aí a gente vê que a performance dele é muito ruim ao longo do tempo. Isso que significa que as commodities não têm sido um bom investimento nos últimos tempos, né? Aqui a gente coloca o cumulativo até hoje, a gente percebe aqui que dos últimos 10 anos está acumulado 64% de perda. Esse Incept aqui significa Inception, ou seja, desde a criação do fundo, né, desse fundo ETF, que foi lá em 2009, 2008, me parece aqui. Olha antes da crise, lembra que antes da crise subprime, né, deu um pico gigante no preço dos commodities, lembra que até o preço do petróleo, o Brasil se deu bem nessa história aí, né? O preço do petróleo, o preço do minério, estava tudo lá na casa dos US$ 150 e os lucros das empresas brasileiras estavam indo lá para cima, né?
Aí desde lá nunca mais teve o mesmo desempenho as commodities, né? São já mais de 10 anos aí na sofrência, digamos assim. Mas enfim, é a proposta do Ray Dalio, né? Não vou aqui entrar em discussão. Eu só quero mostrar para vocês que o desempenho dessa parte de commodities tem sido muito ruim, né, nos últimos tempos. E, e aqui tem mostra a origem das commodities, né? Como que é a composição dessa carteira de ETF. Aí você tem commodities de energia, que no caso, quando fala energy no exterior, não tá ligado ao setor de energia elétrica, não, tá ligado ao setor de óleo e gás, né, e outros setores que são fontes de energia, né? São fontes não renováveis de energia. Tem coisas de agricultura aqui, né? 21%, indústria de metal, outra que eu não sei o que é esse livestock aqui, mas enfim, metais preciosos, etc, né? Que deve ter aqui provavelmente ouro, prata e tal. Como tem um peso muito pequeno, eu acho que é por isso que o Ray Dalio tem um ETF específico de ouro. Porque, olha só, aqui deve ter tudo quanto é metais preciosos aqui dentro, né? E representa só 8%. Então, o ouro aqui dentro, imagina o ouro dentro desses 8%, deve ser bem pouco, né? Então, aí ele foi e coloca lá esse ETF, né, GLD, para poder a gente conseguir ter mais peso em ouro, né? Ter um peso relevante na carteira. Aqui não mostra muita informação, só mostra o desempenho aqui. Não é esse site, né, ele não é tão robusto quanto esse site aqui, não mostra poucas informações aqui. Você teria que entrar no prospecto aqui para você ter mais informações. Não vem ao caso, né? Eu acho que não tem necessidade de eu fazer isso aqui nesse vídeo. Cada um depois pesquisa por si mesmo, mas a ideia é replicar o desempenho do ouro, né? Se a gente for perceber aqui, ó, as commodities, olha só como é que lá a gente percebeu que as commodities tiveram um desempenho ruim desde 2009, né? Se você for olhar o ouro também, já tem um desempenho bem fraco também desde 2011, ó. Tava vindo até antes até 2018 ela tava com muito negativo, ó. Até 2018 ela tava com 35, quase 40% negativo, e aí desde 2018 para cá ela vem subindo consistentemente, né? Mas se você olhar a trajetória como um todo, o preço do ouro não é tão a valorização do ouro não é tão ruim assim, né? Lá de 2004 lá, 44 era 44 dólares, e aí veio puxou o preço aqui para quase 300%, né? 16 anos depois, valorizou praticamente 300%, né? E falam que a tendência do ouro é continuar subindo, né? Então ele pode ser que ele ultrapasse esses patamares aqui, né? De 2011, chegou o valor. Isso aqui não é o preço do ouro, não, tá? Isso aqui é o preço do ETF que replica o desempenho do ouro, tá? Então pode ser que ele ultrapasse aí esses 180 dólares aqui o preço do ETF, tá bom? E aí, bom, já vimos as partes de commodities, vamos ver aqui a parte dos treasuries, né? Treasury bills, são os títulos do governo americano. E aí a gente já vê aqui que o desempenho é positivo, né? Vamos pegar o cumulativo aqui. Aí a gente vê que desde o Inception, ó, 275% de valorização. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a valorização acumulada é 103%. Então você vê que é uma curva para cima que é ascendente, né? No longo prazo. Tá? Então já é bem melhor do que o desempenho das commodities lá, né? E, e aí a gente consegue ver aqui também, se a gente for aqui embaixo, a gente consegue ver. Esse aqui é o TLT, tá, pessoal? Esse ETF aqui é o TLT que pega só vencimento acima de 20 anos, né? Título do governo com vencimento acima de 20 anos, tá aqui, ó. Então praticamente 98% está concentrado em títulos com vencimento acima de 20 anos. E não tem muita coisa para ver aqui, né? É só basicamente isso mesmo. Aqui tem as informações de taxa administrativa, né? Que é 0,15% ao ano. Vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos continuar e vamos pegar agora
os títulos de médio prazo, né? Com vencimento de 3 a 7 anos, que é o ETF IEI. Aí a gente consegue ver que, vamos pegar o cumulativo para a gente ver. Eu acredito que o TLT tem um desempenho muito bom comparado com outras opções. Eu acho que o melhor ETF que eu já analisei até hoje em renda fixa é o TLT, esse aqui que a gente estava vendo agora. Né? Porque também são de longo prazo. Né? Os de longo prazo, títulos de longo prazo costumam ter uma rentabilidade melhor. Né? Esses daqui, você vê, olha a diferença. Ó, os últimos 10 anos foi 30% de valorização apenas que teve. Né? Então, a diferença absurda em relação ao TLT. Porém, o que você tem aqui é menos volatilidade, né? Então, os títulos de curto prazo são menos voláteis do que os títulos de longo prazo. Então, você monta uma carteira, você tem uma parte da renda fixa, digamos assim, que ela é um pouco mais defensiva, né? Aí, se a gente for olhar lá no na nossa pizzazinha que a gente fez, você pode ver que a grande parte está no TLT, né? Que é o que rende mais, ó, e uma menor parte nos títulos de médio prazo. E para finalizar, a gente tem um VTI, que é acho que acredito que a maioria das pessoas já estão familiarizadas com o VTI, né? Que é um ETF bastante conhecido, né? Do mercado de renda variável, né? De ações americanas. E aqui a gente consegue ver as maiores empresas, basicamente a grande maioria da área de tecnologia, né? Aqui está a top 10, né? As 10 maiores posições do ETF. Aí aqui fala que as 10 maiores posições representam 25% do total do ativo líquido, né? Do patrimônio, do fundo. Aí você tem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, né? Que é Google, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson Johnson, Tesla, Visa e Procter Gamble, tá? É isso, pessoal. Aqui também mostra distribuição em termos de setores, né? A maior parte pesada aqui em tecnologia, 27,8%, é o que mais representa. Lembrando que empresas como a Amazon, ele não é classificado como tecnologia, tá, pessoal? Ele entra na área de consumo, tá? Como se fosse uma varejista. Então, esse 27,8 aqui, por exemplo, ele não tá incluso as ações da Amazon, né? Que é a empresa mais valiosa da bolsa hoje. É a Amazon ou a Apple, né? Agora eu esqueci, mas enfim. Ou é a Amazon ou a Apple. Beleza? Então é isso. Basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Uma maneira bem simples, usando apenas 5 ETFs, você consegue aí montar um portfólio parecido com o portfólio do Ray Dalio no hedge fund dele, tá bom? Valeu, um abraço e até a próxima.